Tá dando para ver a tela, minha gente? Tranquilo? De boas? De boas. Sim. Show. Já tem sala de sociologia no Google Classroom? Rapaz, eu acho que tem, minha gente, mas eu tô tão desnorteada ainda desse processo todo que tá acontecendo de pandemia. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu tinha feito no passado, só que a gente mal utilizava, porque mal colocava exercício. Acho que sociologia é muito mais leitura, e aí é uma coisa que eu peço a vocês, tá? Que eu prefiro 1000 vezes que vocês leiam uma indicação minha, de Denilson, de Mariana, do que a gente fazer propriamente questões, porque é como eu costumo dizer, a sociologia, para o Enem, né, no formato Enem, ela é muito melhor você utilizar ela para fazer uma boa redação, sabe? Elaborar uma boa redação, um bom texto argumentativo, do que propriamente questões, porque o Enem está mudando de formato. Teve um tempo que o Enem requeria muito conhecimento de sociologia para responder algumas questões de sociologia, né, que não era bem sociologia, era das ciências sociais, né, inclusive autores renomadíssimos, assim, caíam no Enem. Só que o que eu percebo é que ele está mudando esse formato, né, e a sociologia ela fica muito mais aproveitável para vocês se for utilizada numa redação, e para isso, os textos da sociologia além das nossas aulas. O que quer dizer isso? Tem que ler, tá? Eu sei que nem todo mundo tem o hábito de leitura, nem todo mundo gosta de ler, né? Sei que alguns textos são ó, mas aí estamos aqui, né? Eu, Denilson e Mariana, para auxiliar você nesse processo de leitura, né? Não só mas no que vocês não entenderem, quiserem conhecer, né? E, enfim, tentando até buscar textos mais acessíveis para que vocês possam ler. Não sei se deu para entender a proposta. Eu acredito que essa proposta acaba sendo mais, como é que eu posso dizer? Acaba sendo melhor, né? Acaba sendo melhor para você utilizar a sociologia no Enem, sabe? Acaba sendo mais aproveitável do que propriamente questões, tá? E aí eu quero ouvir vocês também, o que é que vocês acharam dessa proposta, né? Enquanto eu estou aqui abrindo o slide, né? Enquanto eu estou aqui abrindo o slide. Já que você falou, né? Como você falou, o Enem está mudando e a gente tem que seguir as mudanças do Enem. Porque assim, infelizmente, né, toda mudança política, ela mexe também com as estruturas dos sistemas educacionais, então, é isso, sabe? É muito melhor que vocês leiam o que a gente indica do que propriamente resolvam exercícios no Classroom e tudo mais. Então, acho que se a gente usar o Classroom, vai ser mais para colocar lá as indicações de leitura, né, os PDFs, que vocês podem ler pelo celular, inclusive, né? Por mais que a gente diga, eu não gosto de ler, mas ler mensagem de WhatsApp o dia todo, né, minha gente? Pela fé, né? A gente não gosta de ler o quê, né? A fofoca do WhatsApp todo mundo gosta de ler, eu também gosto. Não tô julgando, não, porque eu também gosto. Enfim, tá dando para ver a tela, né? E aí, qualquer coisa, vocês não concordarem com isso, né? Vocês também falem, se manifestem, que aí eu converso com as meninas e a gente vê como é que pode fazer isso. Tá? Tá certo, prof. Tá certo, professora. Se vocês verem que a proposta não está funcionando, não estão conseguindo ler. Mas eu acho melhor sim, pra gente poder assimilar melhor. Do que só escutar. É bom, né? Abranger mais o conhecimento da gente. Eu acho, porque é um complemento, né? Nossa aula é pouca. Eu vou tentar organizar um horário e também ver com o Denilson e com o Mari, para a gente pegar alguns horários durante a semana. Ver se tem essa condição, né? Ver com o bem, né? A disponibilidade e tudo mais. Porque, infelizmente, Denilson, ele está passando por um processo de saúde na família dele, não sei se vocês sabem, né? O professor Denilson, ele está nesse processo aí. E aí estamos intercalando, né? Eu e Mari. Então, a gente só pode ver isso quando o Denilson estiver melhor. É isso. Vocês já viram com Mari, né, o surgimento da sociologia, né? Ela me deu um relatório aí, né, que vocês estudaram o surgimento da sociologia com ela, positivismo de Augusto Comte, né? Mas vocês viram os demais autores pioneiros das ciências sociais, da sociologia?
Professora, eu também suspeita para falar, porque eu não estava na última aula do sábado, disciplina de sociologia. Exato. Então, vou fazer o seguinte, eu vou voltar o slide, a gente vai fazer um resumão para vir para esses carinhas, beleza? Vocês concordam? Tá certo. A gente faz uma Beleza, tá recapitulação, certo. né, do que vocês viram com Mariana, reorganiza isso aí e vamos chegando nesses carinhas aí. Porque quando chega os autores, a gente já tem que ter uma preconcepção, né? E como a aula passada foi mais de uma apresentação, né, a aula de sociologia que vocês tiverem, foi há um mês atrás praticamente, né? Então, há 3 semanas atrás, então realmente é bom sempre dar essa recapitulada, tá? Só não vou me fechar muito nesse início, tá? Então, né? Quando a gente vai estudar sociologia, vocês sabem que a sociologia, ela tem esse nome dentro do currículo escolar porque é a ciência social que mais se abrange, né? É que mais tem reconhecimento. Mas a gente sabe que existem outras ciências sociais. Então, a gente acaba estudando os conteúdos de outras ciências sociais dentro da sociologia, né? Com o nome de sociologia, porque a que é predominante entre elas. Né? Mas aí, o que são ciências sociais, né? As ciências sociais vão ser as ciências que vão estudar não só a sociedade, mas a construção humana, né? A construção de homem, política, Estado, né? A construção do que a gente vive socialmente como um todo. Então, as ciências sociais, elas são responsáveis por esses estudos, assim como existem as ciências naturais, que vai ser a química, a física, a biologia, né? Que vão estudar de formas diferentes a natureza, né? Vão abranger de forma diferente a natureza. E aí, quais são, né, essas ciências sociais? Vai ter a sociologia, né, que vai acompanhar os questionamentos sobre sociedade. Vai ter a antropologia, que vai estudar as diversas dimensões da formação humana. E vai ter a ciência política, que estuda os fenômenos relacionados a poder. Então, veja que cada um aí vai ter uma área de atuação, né, para fazer os estudos. Então, por isso que elas estão lá divididas em 3. Porém, quando a gente vai estudar no currículo escolar, a gente estuda as 3 com o nome de sociologia. Deu para entender essa parte? Que a sociologia é a que veio primeiro, é a predominante, é uma questão de poder. Sim, dá para entender, professora. Sim. Show. E aí, né, quando surgiu as ciências sociais? Ou a sociologia? Vocês viram isso, não viram? Alguém sabe dizer quando é que surgiu? Ela surge com a necessidade de tentar explicar a sociedade no período industrial, né, professor? Sim, sim, sim. É justamente nesse período aí, né? De Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, ela vai ser responsável por uma das grandes mudanças que nós temos na sociedade até hoje, né? O que a gente vive é uma consequência dessa revolução. Então, ela vai surgir ali em meados do século XVIII para o século XIX, né? Que é quando começa essa Revolução Industrial. Também vai ser que essa Revolução Industrial, ela entra como uma das revoluções burguesas, né? A gente chama de revoluções burguesas porque foi organizada por um grupo hegemônico, né? Um grupo que toma conta da sociedade, né? Que é a burguesia. Naquele momento ali as pessoas que têm mais posses. Não sei se isso mudou, não sei o que, é que vocês acham. Para mim nada mudou, né? A gente continua tendo um grupo predominante socialmente. Né? E aí, essa Revolução Industrial faz parte da Revolução Burguesa, né? Que também vem junto com a Revolução Francesa e vem junto com o Iluminismo. Vocês sabem o que é Iluminismo? Alguém sabe aí o que é Iluminismo? Ou não sabe? Agora pode repetir, professora? Que cortou aqui. Alguém sabe o que é Iluminismo? O que foi o Iluminismo? Uma corrente Geralmente estuda isso em filosófica. filosofia. Oi?
Não, eu tinha dito que foi uma corrente filosófica. Porque eu acho que Sim, cortou um pouco na hora que eu falei. Pode falar, foi, Renato, cortou. desculpa. Que eu acho que eu falei do mesmo tempo que ele ia falar. Não sabe dizer que o iluminismo ele foi uma corrente filosófica que rompeu com os poderes absolutistas, né? Sim, exatamente, né? E é uma corrente filosófica liberal, né? Ela vem com aquela, ela vai aproveitar uma outra tendência que já vinha, que era o renascentismo, né? E aí ela vai pegar a corrente do renascentismo e vai só aprimorar, que ela vai ainda mais pregar nessa liberdade individual, né? Lutar por essa liberdade individual. E aí o iluminismo ele também é responsável por começar a questionar, né, as coisas que acontecem dentro da sociedade, porque até então a filosofia ela questionava várias coisas, também ligada ao social. Mas o iluminismo ele vai começar a se incomodar, né, com algumas coisas como desigualdade, como o poder, ele vai começar a questionar isso. Né? Por isso que vai romper com o absolutismo, porque eles vão começar a questionar sobre relação de poder. Tá? Então, vai ter nisso. Teve alguém que respondeu aqui. Era uma ideia que surgiu na Idade Média, mas no fim já estava rompendo com todas as ideias, né, da Idade Média, porque foi uma tendência que deu um pontapé na modernidade. Tá? Então, o iluminismo também vai ser essencial aí nesse processo. Né? Então, as duas revoluções, mais o iluminismo, é o que vai desencadear o surgimento da sociologia e das ciências sociais como um todo. Alguma dúvida? Não. Não, Paulo. Não. Tudo certo, nada errado? Beleza. E aqui a gente tem os pioneiros, né, da sociologia. Vamos ter Saint-Simon, Auguste Comte e Émile Durkheim, né? E aí, por que eles são os pioneiros e não os clássicos, né? Oi, Salim. Maria Eduarda falar. está sem áudio, o professor está pedindo para repetir o assunto anterior sobre iluminismo. Maria Eduarda. Sobre iluminismo. Isso. Beleza. Vamos lá, vou voltar lá para o iluminismo. Né? O iluminismo, eu vou deixar aqui, que aqui já tem os 3 pontos, né? Vamos ter a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que são consideradas revoluções burguesas, né? Porque são feitas pela burguesia, pelo grupo de poder hegemônico. E vamos ter o iluminismo, que vai ser essa corrente filosófica, né? Que vai romper com as ideias que alimentavam o sistema monárquico, vai pregar uma liberdade individual, vai pregar a razão, inclusive, né? Vai ter uma valorização do pensamento racional, né? Então, onde eles também começam a questionar sobre as situações sociais, né, que vão surgindo, vai pensando em criar uma filosofia social, né? Então, o iluminismo ele vai dar o pontapé para o surgimento dessas ciências sociais que vai surgir com a modernidade, com a razão, com o caos social que a Revolução Industrial vai causar, porque a Revolução Industrial ela causa um caos, né? Para se ter a Revolução Industrial, várias pessoas teve suas terras roubadas, né, por essa burguesia, que pegou as terras para fazer as indústrias, para criar as cidades. Né, e as pessoas ficaram sem como se manter, foram se colocar a trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, né, pessoas que não tinham de morar, muita gente, cidade pequena, sem higiene, né, então imagina, a gente está vivendo agora uma crise sanitária, né, uma crise, e a gente já está horrorizado com o que a gente vê. Imagine isso no século XVIII, XIX, não era só o coronavírus, era gripe, era poliomielite, era várias outras doenças que já existiam ali naquele momento, né, que não tinham esses nomes, não tinham esses estudos, né, se espalhando pela falta de higiene, né, a gente está falando de Europa, século XVIII, XIX, né, a gente então imagina o caos, né, e aí é que eles tentam pensar nessa ciência, né, nessas ciências sociais, para estudar essa sociedade aí e tentar resolver esses problemas. Alguma dúvida? Não. Também ele botou, a professora vai disponibilizar o slide depois, pretendo também, eu vou disponibilizar sim.
Deixa eu só, quando terminar aqui, eu vou ver se eu consigo organizar esse negócio do Classroom e botar lá no grupo. É muito grupo no meu celular, minha gente. E vocês não sabem a loucura que eu tô vendo essas 2 semanas, não. Alguma dúvida nenhuma, né? Ou sim, não, vou botando aí, se tiver dúvida, que eu vou passando aqui, tá? Qualquer coisa eu volto. Pois é, Xali, essas doenças mesmo. Pensa na desgraceira. Né? Os pioneiros da sociologia. Alguém sabe dizer o que significa pioneiros? Primeiros. Deram início. Os caras começaram a estudar. Primeiros deram início. Exatamente. Exatamente. Rian botou aqui, iluminismo poderia ser uma palavra usada para simbolizar alguém que vive no escuro, dentro da mente. Exatamente. Exatamente, né? É aquela valorização da razão, né? É a razão sendo valorizada. Mas aqui, os pioneiros da sociologia, aí nós vamos ter 3, né? Saint-Simon, Auguste Comte e Émile Durkheim. Né? O Saint-Simon, ele ainda não está falando de sociologia, né? O Saint-Simon, ele vai ser um carinha que ainda vai fazer uma filosofia social, tá? O Saint-Simon, ele vai estar lá fazendo uma filosofia social, ele vai falar de sociedade, inclusive o Saint-Simon, ele tem vários escritos sobre o socialismo, né, utópico, se eu não me engano, né? Se não me engano, é utópico. Ele tem vários escritos sobre esse tipo de socialismo, já nesse tempo que nem existia a sociologia ainda. Tá? Então, ele é filósofo, né, que ele vai começar a ter esse questionamento, até porque ele vinha dentro da linha do iluminismo, né, então ele é um filósofo iluminista, e aí ele vai começar esses escritos, essas análises sociais, mas ainda não é sociologia, ele ainda está falando de uma filosofia social, tá? E aí nós vamos ter os 2 carinhas que eles geram uma pequena polêmica aí, sabe? Ele gera uma pequena polêmica, que é Auguste Comte e Émile Durkheim, né? A polêmica é o seguinte, quem é o pai? Sabe? É aquela coisa, né? Quem foi que pariu? Quem foi que criou? Quem foi que deu nome? Quem foi que registrou, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem fez o menino, né? Propriamente, não tem como a gente afirmar foi um, não foi outro, foi um ou foi outro. É meio difícil. Vai ter lugar que vai afirmar que Auguste Comte foi o pai, vai ter lugar que Émile Durkheim vai ser o pai. A única coisa que a gente sabe que realmente foi o pai é que Émile Durkheim foi o pai da sociologia francesa. Isso aí é de praxe, tá? Ele realmente fundou a sociologia lá na França. E aí, fica nessa polêmica, por quê? Porque o Auguste Comte, ele é um carinha que ele vai começar a escrever sobre sociologia, né? Mas ele não cria ela como uma ciência social, ele ainda está falando dela como uma física social, né? O Auguste Comte, ele vai estar lá ligado ao positivismo, né? Aquela lógica de transferir as questões das ciências naturais, que são as ciências naquele momento que estão sendo supervalorizadas, né, para a sociologia, né, para essa ciência social. Então ele vai começar a chamar de física social, porque ele vai querer criar uma ciência que vá ter leis como, por exemplo, as leis de Newton, né, que são leis que ninguém tenta refutar, ninguém mete pau nela, é isso e pronto. Então ele começa a pensar em estabelecer dentro dessa nova ciência social regras como essa. Só que não dá para a gente estabelecer isso, né? A gente estudar física, a gente pode criar um ambiente para fazer aqueles experimentos de física. E aí, meus colegas de física, se virem isso e quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Meu conhecimento de física é meio limitado, né? Mas, como é que a gente vai fazer isso para estudar a sociedade? Como é que a gente vai estabelecer leis, assim? Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Com seres humanos, sabe? Não bate muito bem, né? Então, ele vai seguir muito essa linha, né? Junto com o positivismo, com aquela lógica da razão. O positivismo ainda vai valorizar ainda mais a razão e a ciência, né? Inclusive, o positivismo virou uma religião, não sei se vocês já sabem, né? Mas o positivismo tem até a igreja positivista aqui no Brasil, vocês sabiam disso? Lá pro lado do Sul. Esse povo do Sul gosta dessas coisas, né? Nada contra, se tiver alguém do Sul aqui, me perdoe. Tá, me perdoe. Eu faço esses comentários assim, Mas eu não vi isso, não. Mas tem, lá pro lado de Porto Alegre, é uma coisa assim, tem uma igreja positivista. O que é o positivismo? Babado. Vamos chegar lá.
né? Mas positivismo, até agora, vamos pensar que positivismo é uma tendência que vai dar uma supervalorização à razão e à ciência, né? Então, o Augusto Comte ele vai pegar esse caminho aí. O Durkheim também vai ser positivista, só que ele vai pegar um caminho mais suave, né? Ele vai pegar um caminho mais tranquilo com relação ao positivismo. A única coisa que ele vai ter em comum é que ele vai querer dialogar também com as ciências naturais, porque é o que é considerado ciência naquele momento, né? Então, enquanto o Comte ele vai estar batendo a tecla que ele tem que dialogar com a física, o Durkheim vai estar batendo a tecla que vai dialogar com a biologia. Inclusive, ele usa termos, né, como anomia social, né? Essa ideia de funcionalismo, né, de funcionamento que vem com o Durkheim, também é ligada a uma lógica positivista direcionada com a biologia. Tá? Então, eles vão flertar muito com as ciências naturais, aí eles vão ter esse flerte e com o positivismo. E aí, enquanto lá o Comte fala de sociologia, usa o termo, mas ainda se referindo a uma física social, o Durkheim, por sua vez, ele vai lá e registra essa como ciência. Inclusive, o Durkheim foi um dos primeiros professores de sociologia, porque não existia sociologia, ele foi lá, criou e abriu a disciplina na universidade. Né? Ele não é besta. Né? Então, ambos são considerados pais da sociologia, tá? E aí vocês vão ler em alguns livros que vai valorizar muito mais o Comte. O Comte, ele foi o primeiro a usar sociologia. E vai ter outro livro que vai dizer, olha, o Comte falava de física social e o Durkheim, ele fala de sociologia. Né? Então, vai de autor para autor de livro, vai de sociólogo para sociólogo. Mas, em concepção, eles sempre andam juntos. Geralmente, na questão pergunta quais foram os fundadores da sociologia. Geralmente, são os dois que estão lá. Tá? É mais ou menos nesse sentido. Vamos lá. Rian Alberto, deixa eu ver aqui as perguntas, né? Como funciona o positivismo? Teve outra que perguntou também o que é positivismo, mas a gente vai passar para o próximo slide. A sociedade funciona como corpo biológico, a qual é igualitário, mas esse positivismo aí ainda é ligado ao Durkheim, viu? Não é o comtiano propriamente. Tá? O Durkheim vai beber essa ideia aí do Comte, né, e vai valorizar, porque o Comte ainda fica muito preso à física, não necessariamente à biologia. Né? O Durkheim é que vai fazer esse flerte com a biologia muito, muito mais, assim. E aí, antes da gente ver o positivismo, tem outro carinha que eu quero apresentar a vocês, e uma tendência que vai, inclusive, influenciar esse pensamento aí do positivismo, tá? Do positivismo. Vamos lá. É o darwinismo social. Né? Esse darwinismo social, ele vai vir com o Herbert Spencer, tá? Ele vai vir com o Herbert Spencer. E esse Herbert Spencer, ele vai ser um carinha que vai querer dialogar muito com o Darwin. Na verdade, o Durkheim, o Comte e o Herbert Spencer, eles vão fazer esse bloco, né, de darwinistas sociais. Né? Eles vão estar muito dentro dessa ideia, porque as ideias de Darwin estavam no auge, né? Aquelas ideias ligadas a um processo de evolução humana, e aí o positivismo vai beber muito dentro dessa lógica de a sociedade evolui, né? Ela segue uma linha, e aí vem a frase ordem e progresso, né? Essa ideia que o progresso é algo que nos leva para frente, né? Então, eles vão ter muito também a concepção de que a sociedade europeia é o auge da evolução, né? Que vai ser também a sociedade positiva, que como tu vai falar mais lá na frente. Mas aí, falando do darwinismo social, eles vão começar a usar, né, a física ou a biologia social, né? Eles vão querer adaptar essas ciências para estudar a sociedade, né? E aí vão começar a ter analogias, né? Dizer que a sociedade, ela funciona porque cada instituição tem sua função, como se fossem órgãos, né? Então, para garantir que essa sociedade esteja em harmonia, né? Então, os darwinistas, né, sociais, né, que também, consequentemente, são positivistas, o Spencer, o Auguste Comte e o Emile Durkheim, eles vão ficar muito nessa ideia da sociedade como organismo, né, e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Deu para entender? Deu para entender aí, minha gente?
Sim, Sim. Falei que só a gota aqui. Sim. Deu para acompanhar o raciocínio, né? Massa. Qualquer dúvida, coloque. Vamos lá pro positivismo, né? Querendo saber. Auguste Comte e o positivismo, né? O Auguste Comte, ele pensava, né? Ele considerava a ciência, que a ciência tem que ter normas pré-estabelecidas, né? Para ser um instrumento de transformação e domínio da realidade física e social. Só que quando ele fala dessa transformação, ele vai dizer que toda a sociedade ela vai passar por 3 fases, né? A fase metafísica, a outra eu não lembro qual é, minha gente, deu um branco aqui. Vocês sabem que eu sou uma paresia, né? Quem estudou comigo sabe que às vezes dá um sumiço assim nos dois termos. Né? Vai ter a metafísica. Eu sei que no final a terceira é a positiva. Pesquisem direitinho. Tem um livrinho massa que eu posso mandar para vocês. O que é positivismo? Muito importante esse livro. Eu vou mandar uns 3 livrinhos pequenininhos para vocês, de uma coleção que eu tenho, que são essenciais. É o que é sociologia, o que é positivismo, e depois, em outro momento, o que é cultura, o que é... Eu tenho vários livrinhos desse. Inicialmente, vou mandar esses 2. Oi. É a fase teológica, metafísica e positiva, né? Isso, teológica, metafísica e positiva. Ele diz que toda sociedade ela vai passar por esses três estágios evolutivos, né? Essas 3 fases, para chegar no seu auge de evolução, né? Então, o Comte ele vai ficar muito preso a essas ideias, sabe? E por isso que eu vou lá falar para vocês que ele flerta com a física, né? Porque onde é que tem essas 3 leis? Onde é que tem 3 leis, assim, estabelecidas, né? Conhecidas mundialmente. Né? A física, ela está fazendo isso naquele momento, né? Ela tem lá as 3 leis de Newton, então não é por acaso que o Comte ele vai criar as 3 leis, tá? Quando eu digo que ele flerta com a física, é que ele flerta mesmo com a física, tá? As 3 fases são a teológica, a metafísica e positiva. Depois eu vou mandar esse livro para vocês, aí vocês leem com mais calma e estou aberta a tirar suas dúvidas, porque senão a gente vai passar a aula todinha só falando de positivismo. Mas até então deu para entender? Tá dando para acompanhar? Sim. Sim. Por isso que eu digo que é bom vocês fazerem a leitura, tá? É bem Sim. mais vantajoso a leitura do que responder questões lá no Classroom. Porque a aula acaba sendo curta para a gente fazer tudo isso. E a leitura vai trazer muito mais informações do que eu tenho aqui para falar. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Os clássicos da sociologia. Né? Nos clássicos, o Durkheim aparece novamente. Tá? Os clássicos do Durkheim aparecem novamente. Né? E aí vem Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Geralmente, todo mundo já ouviu falar desses 3. Ou, pelo menos, de Marx, todo mundo já ouviu falar, né? Marx é o mais famosinho. O cara faz sucesso até hoje na internet. Sim. Todo mundo já ouviu falar de Marx em algum canto, minha gente. Se não foi na internet, foi na escola. Se não foi... Até numa igreja, você já ouviu falar de Marx, às vezes. Eu já ouvi, viu? Eu já ouvi falar mal, mas já ouvi. Tá? Agora, sim, nem sempre, como eu tô dizendo, né? Nem sempre a gente escuta falar bem, né? Às vezes escuta falar bem, às vezes escuta falar mal. Mas Marx é um carinha muito conhecido, assim. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, e aí um estudante, eu estava falando justamente sobre os clássicos, o surgimento da sociologia, e aí o estudante levantou a mão e fez assim: professora, é verdade que Karl Marx inventou a teoria de gênero, ideologia de gênero, e é verdade que ele fez pacto com o demônio. Professora, tá travando para mim a sua voz. Tá travando para todo mundo ou só para ele, minha gente? Porque pode ser tua internet, viu? Aqui tá de boa. Aqui tá normal. Foi tua internet, foi triste. Então é aqui mesmo. Foi tua internet. Aí, enfim, ele foi... Não, porque ela tá falando devagar. Não tá travando, não. Ela tava falando devagar mesmo. Pausadamente. Aí ele foi e disse isso, né? Que perguntou a mim se ele tinha criado a ideologia de gênero e se ele tinha feito pacto com o demônio. Aí eu fiz, rapaz, olha, Karl Marx estava lá no século XIX, né? 18, 19. O cara
estava falando de trabalho, desigualdade social, o povo trabalhando demais, recebendo de menos, sendo roubado, explorado. Eu acho que ele não teve tempo para ver gênero, não. Inclusive, Marx, ele tem alguns indícios que Marx não era lá essa pessoa muito preocupada com gênero, com sexualidade, enfim, né? Ele não tem nenhum escritos assim dessa área, não. Nunca li, não. Agora, se tu leu, me manda que eu quero ler. Agora, sim, quanto ao demônio, me diz o nome da entidade, porque eu também quero fazer esse pacto. Quero ficar famosa. Quero que passe 200 anos e o povo ainda fala de mim. Dizendo, rapaz, foi uma socióloga excelente. Ou então dizendo, aquela ali era doida. Mas falando de mim, 200 anos depois. Não tem problema, não. Aí ele ficou danado comigo, viu, minha gente? Danado, danado mesmo. Ficou arretado com a minha resposta. Já pensaram? Já pensasse, menina, ficou danado com a minha resposta. Até hoje eu tô esperando o nome da entidade para ficar famosa também, que nem ele. Oxi. Karl Marx, bichinho, rapaz, escreveu um livro dizendo que não tinha dinheiro nem para pagar o cigarro que ele fumou escrevendo o livro. Oh, e o povo dizendo que ele fez pacto. Pelo amor de Deus, o bicho morreu sem ter dinheiro, sem ter o reconhecimento. Escreveu feito condenado, fumou, acho que até o pulmão dele ficou estragado, tanto fumar que ele fumava e escrevia, fumava e escrevia. Ele escreveu isso no livro dele, na abertura do livro dele. Olha, esse livro, eu fumei tanto para escrever nesse livro. Cigarro, tá, minha gente? Não foi fumando outra coisa, não, foi cigarro. Né? Fumei tanto, gastei tanto dinheiro fumando e não ganhei nem 10% do que eu gastei escrevendo esse livro. Né? Bichinho, rapaz, bichinho. Mas voltando aqui, né? Eu sei que vocês gostam de fofoca, por isso que eu conto essa fofoca aí do Marx, né? Mas voltando pra fofoca, sempre todo mundo gosta, né? Ninguém pode julgar ninguém pela vida alheia, não. E gostar de falar da vida alheia, não, porque todo mundo gosta. Fofoqueiros não, historiadores. É Eu diferente. nunca ouvi isso aí, não, hein? Isso. Todo mundo gosta. Nem adianta aqui dizer, não, eu não sei gosto, disso, não. Eu gosto. Todo mundo gosta de saber da vida alheia. Não vamos ser hipócrita, não. Vamos ser verdadeiro. Mas vamos lá. Emile Durkheim. Emile Durkheim vai ser um dos clássicos, como eu já disse, e também pioneiro, né, da sociologia. E aí você pode perguntar, mas professora, Marx estava antes de Emile Durkheim escrevendo sobre sociedade? Sim, meu amado, mas Marx ele não foi sociólogo. Marx era economista, historiador, filósofo, tá? Ele entra para a sociologia porque os escritos dele foram muito importantes para a sociologia, mas nem ele se considerava propriamente sociólogo, tá? Então, ele está dentro desse leque aí, né? Então, vamos ter o Emile Durkheim, que vai vir com essa tendência, vai ser funcionalista, inclusive, que vem com essa ideia de que a sociedade é um organismo que funciona, né? Essa ideia positivista, né? Vai focar nas consciências sociais, né, fato social, anomia social, a gente vai ver isso mais na frente. O Karl Marx, por outra parte, vai estar preocupado em entender sobre trabalho, né? O Marx, ele olha tudo muito através do trabalho, né? As classes sociais para Marx são o quê? Burguesia, proletariado, são classes trabalhistas, patrão e empregado, sabe? Então, o Marx, ele vai se focar muito nessa lógica de trabalho. Não quer dizer que Marx só vai estudar trabalho, não, viu, minha gente? Marx estuda 1001 coisas, mas ele vai muito por esse viés do trabalho, tá? E aí vamos ter as classes sociais, vamos ter mais-valia, vamos ter conceitos muito, muito interessantes aí do Marx, alienação, né? Meios de produção, força de trabalho, né? E o Weber é o rostinho bonito da sociologia. Olha que menino bonito, olha. Vê se não é o mais bonito dos três, com esse cabelo lambido dele. Não é o mais bonitinho? Só viu? Ele é o mais bonitinho. É o mais bonitinho, rapaz, dos três. Mas é o mais safado dos três. É o mais safado, é ele. Sempre é assim, né, professora? A carinha bonitinha dele é só a carinha, né? Mas, assim, ele tem um estudo muito importante, né? Eu digo que ele é o mais safado porque ele é liberal, minha gente. Então, ele meio que não vai problematizar muito as coisas ligadas à desigualdade, a trabalho, né? Ele vai deixar meio que deixa quieto, tá todo mundo ganhando seu dinheiro, sabe? Ele é meio assim.
tá todo mundo ganhando seu dinheiro, eu vou escrever aqui, vou falar de alguns problemas, mas não vou problematizar demais, porque pode ser complicado, né? Então, ele é mais um carinha de gabinete, né? Ele vai, por exemplo, criar a hermenêutica, né? Vai criar, não, né? Ele vai utilizar da hermenêutica para fazer os estudos dele, e o que vai ser a hermenêutica vai ser um método de estudo onde ele vai avaliar simbologias, né? Ele vai ver o que aquilo quer dizer, né? É interpretativo. Né? Enquanto Karl Marx vai estar lá no materialismo histórico, né? As mudanças e tudo mais, ele vai estar mais suave. Né? Ele tem um livro muito bom, muito interessante, se vocês puderem ler no decorrer aí do ano, que eu posso mandar também. Eu, na verdade, tenho uma biblioteca, minha gente, eu vou mandar o link da biblioteca, lá vocês acessam um monte de livro que eu tenho lá. Aí vocês ficam à vontade para olhar lá, viu? Porque, assim, se eu for selecionando os livros, é muito livro. Aí eu dou o nome do livro e mando o link da biblioteca, vocês procurem lá, que é de boa. E aí, ele vai ter um livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro de Weber, para mim, é o principal, assim, né? Porque enquanto Karl Marx vai falar que capitalismo surgiu, ficou mais forte com a Revolução Industrial, né, e tudo mais, ele vai dizer, meu irmão, já existia capitalismo na China, há muito tempo. Tu perdeu teu tempo, foi, esquecesse da China, ficar só na Europa, foi. Olha, o capitalismo já estava na China faz tempo. Aqui, quando chegou aqui, o babado foi outro, a situação aqui foi outra, sabe? O que incentivou mesmo isso aqui não foi Revolução Industrial. O que incentivou mesmo isso aqui foi a ética protestante, foi a reforma protestante. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que é que tem a ver crente com o capitalismo, professor? Não tem nada a ver, não. Tem, e Weber vai provar isso, minha gente. E o incrível é que ele prova. O incrível é que ele prova. Oi. Um dos tópicos que teve na época da Reforma Protestante foi a criação da Igreja Wesleyana, né? Que tem aquele discurso da teoria da prosperidade que tem até hoje. Aí, exatamente. Aí é por causa disso, né? Exatamente, e também porque, assim, com a igreja, com a Reforma Protestante, essa ideia também dos pecados capitais, né, foram meio deixados de lado, né? E aí, por exemplo, as pessoas podiam começar a gastar, né, com alimentação e tudo mais. Então, a maioria, o que Weber vai traçar aí é que a maioria dos industriais, dos donos de indústria, eram protestantes. Né? Eram protestantes. E aí vai dizer, rapaz, como é que essa galera conseguiu criar indústria? Né? E aí ele vai mostrar, né, que com a reforma protestante eles pararam de estar dando tanto dinheiro à igreja. Né? Ele vai ver que vai vir essa lógica, né, dessa teoria da prosperidade, né, de que quanto mais rico eu estou ficando, mais abençoado eu estou sendo, né? Não importa se eu estou matando outra pessoa de trabalhar, tá ligado? Mas se eu estou ficando rica, Deus me abençoando, sabe? É a bênção de Deus na minha vida, né? Então eles vão seguir muito essa lógica, né? Esses protestantes vão seguir uma ética, um modo de vida, né? Que esse modo de vida vai estar pautado em não gastar também tanto dinheiro com coisas mundanas, né? Então eles vão conseguir acumular dinheiro, né? Vai ter esse acúmulo, enquanto as outras pessoas, com o afrouxamento dos pecados capitais, vão estar gastando, vão estar consumindo produtos desses protestantes, né? Então é isso, sabe? O Weber ele vai explicar muito melhor que eu, assim. E ele escreve bem, ele não escreve uma escrita muito cansativa, não escreve muito complicado, né? E acho que já tem várias revisões desse livro dele, né? Então ele escreve bem direitinho. Pois ele botou aqui, né? Sueli botou até hoje, tem tudo a ver isso. Verdade, Sueli, até hoje. Se a gente parar para pensar, a gente dá para usar Weber hoje para estudar Brasil. A gente pode usar esse livro do Weber para estudar o Brasil, né? Hoje, na data de hoje, inclusive. Renato Andrade botou Silas Malafaia cheia das redes sociais para mandar os crentes irem para a igreja durante a pandemia. Por quê? Pois amigo, dá para estudar Brasil usando o Weber hoje em dia, esse livro do Weber. Professora. Oi.
A senhora já assistiu no YouTube o canal do menino que se chama Aldino Vilão? Não. Ele fala sobre filosofia e sociologia, só que, tipo, ele fica quebrando os códigos, como se ele estivesse traduzindo para a linguagem atual. Sim. É bem interessante, Aldino Vilão. Ah, vou dar uma olhada. Eu sou meio pobre de YouTube, Karl Marx. Porque eu fico sem paciência para assistir vídeo no YouTube, minha gente. É uma coisa bem problemática, assim. Acho que é por conta do que eu não sou na digital, né? Vocês são, né? Eu não sou, né? Eu migrei. Então, o YouTube foi uma das últimas ferramentas que eu tive acesso, assim. Eu sempre estudei por livros e tal, então é bem complicado eu parar e assistir lá no YouTube. Apesar que eu tive que assistir para entender esse livro do Weber. Tem um carinha, um sociólogo, que ele é especialista em Weber, para vocês terem ideia. O nome dele é Gabriel Kuhn. Gabriel Kuhn. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Gabriel Kuhn. Ele é... Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela com vocês. É isso mesmo, é Gabriel Kuhn. Aqui, ó. Ele é especialista nas obras de Max Weber. Vocês acreditam nisso, que para estudar Weber tem que ser especialista ainda? Né? Então, ele conta com detalhes, especialmente sobre essa obra, porque o que eu falo dela? Essa obra aí eu tive que ler 3 vezes seguidas, assim, para fazer uma prova, minha gente. Porque a danada da prova era o seguinte: a professora mandou a prova para fazer em casa. Isso é a maior cilada que existe. O professor mandando prova para fazer em casa, em faculdade. Você achar a prova em casa deve ser uma maravilha, né? Não é. Quando o professor diz a prova vai ser feita em casa, eu vou dar 1 semana para vocês fazerem. Pode ter certeza, é uma prova para você quebrar o quengo, sabe? E aí, a professora passou uma prova em casa e a prova só tinha 3 questões, a gente tinha que escolher 2 ou 1. A gente podia escolher só 1 também, valendo de 0 a 10, só ela. Aí eu escolhi isso, né? Eu fiz, não, vou escolher só 1 que vai ser melhor. Aí a questão que eu escolhi era justamente perguntando que danado era o ethos para Max Weber, porque o livro dele, na verdade, a tradução é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? E aí ele coloca, quando ele vai falar de espírito do capitalismo, é a tradução. No que ele escreve é a palavra ethos, que não necessariamente é espírito. Isso é uma tradução mais próxima do que a gente tem. Então ele não está falando propriamente de um espírito do capitalismo, ele está falando de uma coisa muito mais complexa. Então eu quebrei uma cabeça da peste, viu? Eu quase fiquei especialista em Max Weber. Guilherme Henrique botou aqui: igreja é o corpo de Cristo, que deveria estar assim nos templos, ônibus são lotados todos os dias. Enfim, essa discussão aí não me cabe, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, discutir o que é para estar dentro da igreja, o que não é para estar dentro da igreja, eu não tenho esse interesse. O meu interesse é falar que Max Weber falou sobre a ligação do protestantismo com o capitalismo. Beleza? Todo mundo entendeu aí essa relação? Quem quiser entender mais, eu vou passar. Ele não culpa a religião, até porque ele era calvinista. Tá? O Weber, ele era calvinista. Então, isso vai estar muito presente aí. Meu papel aqui não é discutir sobre religião ou política partidária, nem nada disso, não. Isso aí é cada um por si. Tá? A gente discutir sociologia, discutir ciência. Massa? Sobre esses 3 autores aí, vocês entenderam que eles vão estar nesse o que é quebrar o quengo? Minha filha, quebrar o quengo é você ter complicação na cabeça, entendeu? Você não entender, ler, não entender, ler, não entender, ler, não entender, ler, não entender. Isso é quebrar o quengo. Foi o que aconteceu comigo. Eu lia, não entendia. Que danada é esse ético, que danada é essa ética, e então quebra a cabeça, né? Aí, depois de 1 semana quebrando cabeça, eu fiz a prova. E sabe quanto eu tirei na prova? 9,5. 9,5. O professor tirou meio ponto porque disse que minha letra estava feia. É sério? Foi. Não. Desnecessária. Ela tirou meio ponto para eu melhorar minha caligrafia. Foi. Juro a você. E por alguns erros de ortografia, tipo, palavra sem ponto, sem acento.
vírgula no lugar errado, essas coisinhas assim. Meu Deus. Quase era um 10, rapaz. Fiquei tão feliz, fiquei igual pinto na merda. Todo mundo no 5, 6, 5, 6. E ainda disseram que minha prova estava errada, que eu mandei pro pessoal da turma. O pessoal disse, Mayra, sua resposta está errada. Eu fiz, pois não tá não, vou mostrar pra você. Rian Alberto, sim, mas ele tá vendo. Ah, essa é a discussão de vocês aí, né? Beleza, eu vou me meter nisso não. Vamos embora. E aí eu trouxe algumas percepções que eles vão ter, tanto quanto sociedade como com relação à sociologia, né? E aí o Comte, quando a gente vai falar de sociedade, né, ele vai dizer que a sociedade é tão real quanto o organismo vivo, né? No sentido científico e moral, ou seja, é como se fosse um corpo humano que funciona, que tem, cada coisa tem sua função, né? Cada coisa tem o seu papel. Cada instituição social vai ter o seu papel. Certo, Rian, beleza. Pode colocar. Não sendo coisas que fujam da aula, eu respondo. Se fugir, a gente sair foge da aula e aí vocês resolvam. Tá? Mas vamos lá. Voltando que a aula de sociologia, a Bíblia vocês lêem em casa. Comte, ele vai dizer que essa sociedade ela pode ser vista como um organismo vivo, né? E aí, o Durkheim também vai beber nisso, o Durkheim também vai falar disso, tá? Também vai ver a sociedade dessa mesma forma, só que vai acrescentar a questão das consciências, né? E quando ele vai ver a sociologia, ele vai dizer que a sociologia é uma reflexão filosófica, né? Sobre a sociabilidade humana, ou seja, a habilidade do ser humano de viver em sociedade, né? Vai ser uma ciência universal da civilização, né? Veja que o Comte ele tem uma ideia bem conservadora sobre sociedade e sobre sociologia. E aí, o Durkheim, né? O Durkheim vai dizer que a sociedade ela vai ser uma combinação das consciências individuais, né, que se integram e se organizam pelas normas e pelos costumes. Mas ele ainda vai ver, assim como Comte, a sociedade como um organismo vivo. Ele também vai fazer essa comparação, onde ele vai dizer que as instituições sociais, e aí o que são instituições sociais? Escola, família, igreja, principalmente essas três, são as três, quando eu falo igreja, religião no geral, vou mudar até o nome, religião, né? Então, vão ter essas três principais, né, que vão atuar sobre a formação desse indivíduo. E aí, essas três principais instituições também vão trabalhar na sociedade. Também vai ter outras, como o nosso Estado é uma instituição social, como o nosso poder jurídico é uma instituição social, né? Como o PRO, inclusive, aqui está fazendo uma função de instituição social, tá? Então, essas instituições sociais vão trabalhar nessa consciências individuais que vão se transformar numa consciência coletiva a partir das normas e dos costumes. Ou seja, todo mundo vai ter que seguir as mesmas normas e vão ter costumes em comum, tá? Sociologia, né? Quando ele vai falar de sociologia, ele vai falar que a sociologia é uma busca por um conhecimento objetivo, né? De chegar a leis gerais sobre uma realidade social. Então, veja que a visão dele ainda é positivista, ele ainda vai falar de leis gerais, tá? Ele ainda vai buscar, inclusive, ele tem um livro que se chama Regras e Métodos Sociológicos, é isso mesmo? As regras do método sociológico. É isso, é um livro bem chatinho, é tipo um manual, como você ser sociólogo, sabe? É um livro bem antiquado, mas a gente tem que ler, concordando ou não, porque a visão que ele tem do que é ser sociólogo é uma visão bem conservadora e positivista, é meio que o sociólogo tem que controlar aquilo ali, né, fazer um experimento social. Weber, né, por sua vez, ele vai dizer que a sociedade é um complexo de significado dos valores de uma época, ou seja, a sociedade ela vai estar em mudança, então ela não tem um formato padrão, tá? O Weber vai dizer que isso vai de acordo com época em época, e por isso que ele vai falar lá do capitalismo na China, ele vai abordar o capitalismo na Ásia, né? Então, o Weber, ele é mais, vocês podem ver que ele é mais flexível, ele é mais moderninho, né? E aí, né, ele vai falar de sociologia, ela interpreta o sentido que orienta toda a ação social, porque o Weber, ele vai focar em estudar ações sociais, né? As ações
que os homens praticam dentro da sociedade, né? Os sentidos dessas razões. Essas razões são orientadas por alguma coisa. Então, cabe à sociologia estudar as coisas que vão orientar essas ações. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Deixa eu ver mais. E o Marx, né? O Marx, ele vai ver a sociedade, vai dizer que o que determina a sociedade são as condições materiais, né? Que está sempre transformações. O modo de produção, ele vai condicionar a vida, né? O modo como a sociedade se organiza econômica e politicamente vai condicionar a vida dos indivíduos que formam ela, tá? Porque Marx, por exemplo, vai falar de estruturas sociais, né? A infra e a macro, e a infra e a macro, né? E a super. A infra é a superestrutura, já estava confundindo com outro autor aí, com Zimmel. O Marx vai falar da infra e da superestrutura, e ele vai dizer que essas estruturas estão sempre num conjunto, né? Então, Rian, mas aí o Weber está no século XIX, bicho, para mudar as coisas no século XIX, era osso, não é que nem hoje que as coisas mudam. E mesmo mudando, a gente para pensar que tem coisas que continuam, viu? Olha o Brasil de 1500 para cá, você vai ver que não mudou muita coisa de 1500 para cá, não, viu? Mudou muito, não. Se tivesse mudado, nossa sociedade era outra. Né? E aí o Marx, ele também vai falar, né, quando ele vai pensar em sociologia, ele vai dizer que é a ciência social que realiza a praxis, né? Ou seja, as ações concretas, né? A histórica do ser humano, né? Como ele construiu a si mesmo. Então, a sociologia ela vai ser responsável por estudar esses aspectos aí. E eu acho que por hoje é só. Acho que deu para apresentar esses 3 autores aí para vocês, né? O quarto com o Comte. E aí, eu quero que vocês me digam. Na verdade, Rian, eu acho que a concepção do Weber é a que mais dá para a gente usar hoje, justamente por achar que a sociedade ela vai ser regida pelos valores de sua época. Porque ela muda o tempo todo. Então, esses valores eles vão estar sempre se alternando. Se a gente não estudar a sociedade de acordo com a sua época que está vivendo, por exemplo, a gente pode estudar a sociedade do século XIX com a visão de sociedade que a gente tem hoje? E aí? Não dá, não tem como a gente estudar. Aí, primeiro que a gente vai achar todo mundo lá racista. Né? Mas aí é outro carinho, isso aí já é Karl Marx. Minha gente, vocês têm que entender que na sociologia não existe teoria certa, não existe teoria errada, tá? Não existe uma lei geral que vai ser aplicada a tudo, tá? Existem lentes, a sociologia, ela oferece lentes, tá? Ela oferece a vocês modos da gente ver, não só vocês, a mim também, ela nos oferece modos da gente enxergar a sociedade, ó. Ela nos oferece lentes, tá? Então, não tem lente certa, não tem lente errada, não tem lente geral. O Marx, ele vai falar das lutas de classe, o Weber, ele já vai discordar do Marx, tá? E tudo bem, nenhum dos dois estão errados, tá? Nenhum dos dois estão errados. Agora, a gente pode utilizar a que a gente mais se identifica. Se você se identifica com o Marx e acha que o Marx estava coberto de razão, tudo bem. Mas se tem outra pessoa que se identifica com o Weber, você não pode dizer que aquela pessoa está errada, porque ela só está olhando por outra lente, e tudo bem, tá? E tudo bem. É assim que as coisas fluem, tá? Dentro da sociologia, tudo vai ser relativo, tudo vai ser relativo. Rapaz, eu não sei dizer com qual eu me identifico, porque eu vejo dessa forma. Eu vejo que eu tenho lentes para poder usar, né? Então, eu uso de acordo com o que vai ser proposto. A gente tem que saber, como socióloga, eu sei que o meu objeto de estudo é que vai dizer como é que eu devo estudá-lo. Eu não posso dizer, eu quero estudar isso aqui, então vou estudar isso aqui com materialismo histórico dialético de Karl Marx, sabe? Não vai rolar. Como é que eu vou estudar trabalho também a partir de Weber, se quem estudou trabalho foi Marx, sabe? Então, de acordo com o meu objeto de estudo. Eu atuo assim, mas vai ter sociólogo que vai dizer, eu sou marxista.
né? Vai ter outros que vai dizer, eu sou weberiano, eu só sigo a linha de Weber, né? O mais difícil de se encontrar é o durkheimiano, porque as teorias de Durkheim a galera não curte muito, porque é muito conservadora, então praticamente não dá muito para se usar Durkheim em tudo, né? Mas ainda se usa Durkheim em alguns casos, principalmente, por exemplo, o estudo de suicídio. Durkheim tem um estudo sobre suicídio muito bom, né? Então, geralmente a galera que vai estudar isso vai usar muito Durkheim. A galera que vai estudar educação a partir de disciplina vai estudar muito Durkheim, porque ele vai falar de educação, de disciplina na educação, né? Então, depende do seu objeto de estudo. Pelo menos a minha visão é essa, depende do meu objeto de estudo. Né? Às vezes você usa mais do que uma teoria, às vezes você consegue estudar com a teoria de Weber e uma teoria marxista. Sabe, você vai estudar algumas coisas, pô, isso aqui, só, eu tenho que usar Marx para ver essa classe social aqui. Só que não só tem a classe social que Marx vai falar, também tem a classe social que Weber vai falar. Né? Então, é relativo, elas coexistem. Quando a gente quer botar tudo dentro de uma caixinha, mas fulano disse isso, mas a gente está estudando ciclano, então, tipo, fulano é fulano, ciclano é ciclano. Tá? Eles estão vendo a sociedade a partir de lugares diferentes. Então, é bom a gente ter essa consciência. Quando a gente está estudando sociologia, a gente está estudando visões de sociedades que vão ser diferentes. Esses autores, cada um está olhando de uma ótica, cada um está olhando de um momento, de um momento também histórico, tá? Cada um está olhando também de um país. Então, a sociedade ali não é a mesma, não é homogênea. Até hoje ela não é homogênea. Né? Ô, professora, Oi. de certa forma, cada um deles, na sua realidade, no seu país, eles nos oferecem ferramentas, né, para a gente viver na sociedade, né? Sim. Cada um com um pouquinho dos seus ensinamentos, a gente vai pegando um pouquinho de cada um para... Exatamente. É a gente saber, Sueli, utilizar os conceitos de cada um. A gente não precisa dizer, eu só concordo com fulano e os outros estão tudo errado. Não é assim, sabe? A gente vai ver que em alguns pontos, uns ou outros errou ali, mas fazer essa parte aqui que não me convém, não é legal, não dá para ser, não vai embasar meu estudo, eu não foco, mas essa parte aqui vai embasar, isso aqui vai ser interessante para mim. Então, vou pegar essa parte aqui que é interessante para mim. Tá? Então, vai ter muito disso. Para quem ficou com alguma dúvida e tal, eu estou aberta, tá, para vocês tirarem dúvidas. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, eu tenho um Instagram sobre sociologia, e aí tem alguns conteúdos já sobre esses clássicos, tem uma postagem sobre positivismo, tá? Tem uma postagem sobre o Durkheim, sobre o Marx, né? Na verdade, toda a visão do Marx lá sobre sociedade e indivíduo é do Weber, tá? Então, não é porque eu quero seguidor, não, é porque facilita para vocês estudarem e acho que é interessante vocês usarem o Instagram como uma ferramenta de estudo, tá? Usarem as redes sociais, no geral, como ferramenta de estudos. Eu acho que é isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou botar aqui o